Olá, me chamo Everson, eu sou luthier de instrumentos folk e eu trabalho com isso já há uns 15 anos, que é o tempo em que eu conheci esse instrumento aqui, que chama-se tagueharpa. Bom, a minha história com a música, até chegar nesses instrumentos aqui folclóricos, digamos assim, bem complicada, porque é uma história de dificuldade e também de superação com relação à música. Eu sempre gostei muito de música, sempre fui muito ligado a coisas de fora, né? Eu sou um cara que eu cresci a minha infância sem internet, então a gente sempre... Eu, por exemplo, tinha muito hábito de ler revista, matérias de fora, e a gente vai encontrando coisas diferentes, musicalidades, sonoridades diferentes, né? Coisas que a gente pesquisa e não tem o som, né? Antigamente a gente não tinha YouTube e etc. Então tudo, a maior parte das coisas que eu aprendi inicialmente, quando eu comecei na música, né? Foi em revistas, em livros e etc. Sempre li muito, sempre tive o hábito de ler até hoje sobre música, sobre musicalidades regionais ali de diversas partes do mundo. Então, há uns 15 anos mais ou menos, eu já estou na música há uns 20 anos, mas há uns 15 anos eu comecei a fazer testes e tentar recriar alguns instrumentos musicais de fora. Nesse tempo todo eu aprendi muito, conheci diversos instrumentos, mas sempre ligado com essa cultura mais folk com relação aos instrumentos musicais. Então eu sempre vou com foco ali naquela coisa mais folclórica de cada região do mundo, né? Eu já construí cigar box guitar, que é uma cultura folk americana, né? Nos últimos 10 anos eu tenho me especializado cada dia mais na cultura e musicalidade geral europeia, né? Mais com ênfase nas músicas do norte da Europa. Depois de um tempo, né, surgiu a série Vikings aí. Eu já trabalhava com esses instrumentos, não tinha muita divulgação, mas depois de um tempo surgiu a série Vikings, aí foi que ajudou bastante também. O pessoal está conhecendo de fato o que é um instrumento nórdico, o que é uma tagueharpa, um tambor, uma mora harpa, uma níquel harpa, são todos instrumentos que eu construo hoje, domino não só a construção, mas em alguns pontos posso dizer que domino também a arte de tocá-los, que construir e tocar são coisas totalmente distintas. Às vezes eu construo o instrumento, mas eu não tenho experiência e habilidade suficiente para tocar. Aí isso vai uma parte didática e dedicação para poder aprender o instrumento em si na prática. Estou aqui com uma Bass tagueharpa, né? Seria a Bass tagueharpa ou Giant tagueharpa, que significa tagueharpa gigante, né, no caso. Essa seria a maior escala da tagueharpa, sendo que esse instrumento aqui, durante todos esses anos aí, que são quase 15 anos que eu trabalho especificamente com tagueharpas, esse instrumento aqui, ele é o quarto modelo, digamos assim, do tamanho dos instrumentos. Essa é a Bass tagueharpa. Juntamente com essa tagueharpa, a gente tem a tagueharpa cello, que é uma menor que ela, que seria essa daqui é a mais grave. Aí seria a tagueharpa cello, que é um pouquinho menos grave, seria um médio grave. A tagueharpa tradicional, que é uma tagueharpa bem menorzinha, metade dessa escala, que seria uma tagueharpa mais aguda, né? E uma tagueharpa bem pequenininha, que na Noruega, na Suécia, etc., eles tocam lá mais para fazer aqueles solinhos e acompanhamento desse tipo de instrumento. Esse instrumento aqui, que está na minha mão, é uma Bass tagueharpa. Seria a escala maior que a gente tem. O arco desse instrumento, eu faço um arco simples e artesanal, mas o arco original desse instrumento é um arco curvado, feito com um pedaço de madeira tirado direto da árvore. Então, o que acontece aqui é que eu corto um pedaço de madeira, é um pedaço de cedro rosa, que é levinho e eu acho que fica bacana, para poder tocar o instrumento. Esse instrumento aqui, ele é construído com uma estrutura, né, única, sólida de madeira em cedro vermelho, e o tampo e o fundo é construído de laminado. O fato de construir de laminado o instrumento não modifica o som. O que acontece é que a gente, no Brasil aqui, somos limitados com relação à madeira, né? Com relação a todo tipo de madeira. Aqui é proibido cortar uma madeira nobre. Então, aqui é difícil você achar um pedaço de madeira que dê esse tamanho para fazer um tampo ou fazer um fundo. Então, o que acontece é que a gente acaba fazendo de laminado. Inicialmente, esse instrumento ele utiliza cravelhas para afinação. Mas eu adaptei em todos os meus modelos essas tarraxas aqui de guitarra.
todas as minhas tagliarpas, atualmente, as antigas que eu já fabriquei, possuem cravelhas. Todas as atuais possuem tarraxas, o que facilita a afinação, dá uma precisão muito maior ao instrumento, né? As tarraxas elas facilitam a afinação, dá uma precisão muito maior e elimina o uso da microafinação, que é uma pecinha que vai aqui como um violino em cima do estandarte. Então, com a tarraxa você já elimina o uso da microafinação e dá uma precisão muito maior na afinação, você consegue achar muito mais fácil a afinação, ainda mais para esse instrumento, que é um instrumento muito complexo e muito intuitivo, apesar de ser de simples construção. Essa tagliarpa, essa base tagliarpa aqui, eu utilizo a afinação nela em Lá, Mi e Lá. Porém, existem diversos tipos de afinações para modelos distintos de tagliarpas, né? Aqui funciona da seguinte forma. Quanto mais você afinar, esse instrumento ele não possui uma afinação padrão. Então, quanto mais você afinar ela na tríade da nota, diminuindo a nota, no caso nas oitavas, você vai ter um som mais grave. Então, aqui há até um limite, claro que não dá para soltar a corda por completo, mas até um limite você consegue alcançar um som bem grave. Eu gosto muito dessa afinação Lá, Mi e Lá. Então, aqui as cordas elas são presas nesse estandarte, tudo aqui é feito artesanal. Aqui é um pedaço de jacarandá que eu usei. Tem um barbante que prende por trás do instrumento, né? E esse barbante aqui de nylon, ela atravessa o estandarte e as cordas são presas nele, né? Aqui passa por cima de um cavalete que eu também fiz em jacarandá e as cordas seguem até essa parte aqui. Essa aqui é a escala do instrumento, né? É o campo onde você faz a digitação das notas. Aqui são as cravelhas e as cordas desse instrumento originalmente são de crina animal. Essas cordas aqui eu estou usando crina sintética, é um material sintético, não é crina animal, nesse instrumento. Porque eu acho que elas, na minha opinião, elas são muito mais graves, certo? São muito mais resistentes, duram muito mais, né? E com essas cordas aqui eu consigo alcançar diversas afinações, diferente das cordas de crina. As cordas de crina elas são muito frágeis, né? Se trata de um material orgânico, então ela acaba estourando, né? Rompendo muito mais fácil. E aqui com a corda sintética eu posso tocar aí por meses, até mesmo anos, sem problemas com a corda estourar. É claro que é bom dar uma trocada de vez em quando, mas utilizando esse tipo de corda sintética, eu consigo tocar por muito mais tempo e aproveitar muito mais o meu tempo com o instrumento, devido às cordas que não vão se romper facilmente. Então, a forma correta de segurar o arco, pelo menos esse tipo de arco que eu faço, é essa aqui. E você apoia esse dedo em cima da crina, certo? O instrumento não é um instrumento difícil de se tocar, porém, tem algumas observações aqui que são importantes de fazer. Quando tu passa o arco em cima das cordas, aqui no caso, é importante ter leveza. Então, nunca aperte o arco, certo? O arco é bem leve. Então, essa é a forma correta de tocar. A digitação das notas nesse tipo de instrumento tem que ser muito suave. Então, aqui nos dedos onde você digita a nota aqui em cima, você precisa ser bem suave.
instrumento aqui, ele é um instrumento hoje, atualmente, ele é considerado um instrumento viking, né? Porém, se você estudar, principalmente arqueologia, porque tudo que a gente conhece sobre vikings e o povo nórdico antigo são baseados em fatos arqueológicos, né? Achados arqueológicos. Mas por essa questão popular, ele é ligado à espiritualidade, digamos assim, do povo nórdico. Porém, frisando aqui com fatos, que o instrumento em si, ele não é ligado arqueologicamente a uma cultura ou a um povo específico. Não existem achados arqueológicos que comprovem que esse instrumento ele existiu na era viking, certo? Porém, é um instrumento escandinavo, que é difundido naquela região, Suécia, Noruega e etc. Entendeu? Então, esse instrumento ele é muito utilizado hoje, né, para a reconstrução da fé pagã nórdica, aquela crença que a gente conhece como odinismo, Asatru e etc. Né? Outras vertentes também, hoje, do paganismo nórdico, ao qual esse instrumento ele é atribuído. Por ele ter um som muito forte, né? Uma coisa assim que te leva a outra dimensão, eu posso dizer isso porque eu toco ele e é incrível. Ele é muito utilizado para esses fins. As pessoas elas viajam ali no seu clímax, né? E com o som desse instrumento. Se você ainda não conhece esse instrumento, para quem tem interesse em tocá-lo, eu recomendo e acredito que isso pode te ligar e te conectar muito profundamente com a tua espiritualidade, a tua ancestralidade e as tuas crenças também, independente de qualquer outro motivo. A construção desse instrumento, para mim, é feita de forma muito única, sabe? Cada tagueharpa que eu construo, ela é feita com uma energia, certo? E cada uma é feita um a um. Esse instrumento feito, todas elas são feitas, pelo menos da minha parte, um a um. Então, eu consigo transferir, né, do meu ponto de vista espiritual, eu consigo transferir a energia que a pessoa que me procura, ela quer. Agora mesmo, vou construir uma tagueharpa com algumas runas e etc. para um cliente em específico, e a tagueharpa que eu vou construir, ela tem alguns símbolos que fazem muito sentido para aquela pessoa. Então eu conversei com aquela pessoa, esse cliente, e futuramente vou estar mostrando na minha página, eu conversei com a pessoa e ela me falou sobre os símbolos e o que representa para ela. Então tudo aquilo eu respirei fundo e incorporei essa energia para poder transferir realmente para o instrumento ser da forma que ele quer, da forma que ele está esperando e que saia realmente da forma com que ele deseja o instrumento. Então se você quiser encomendar um instrumento desse comigo, lembrando que eu envio para todo o Brasil já há muitos anos, então é super tranquilo, tá? Mando muito bem embalado e você vai receber o seu instrumento aí no conforto da sua casa. Se você quiser encomendar esse instrumento comigo, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, DDD 11 93757 1880, ou pela minha página no Instagram, que é @eversonmcbgs, ok? Eu vou tentar tocar aqui para demonstrar a música Helvegen, ou Helvegen, do Wardruna.